só depois, com o tempo, eu fui ver que todo mundo é vendedor. Tá. Ou de produto, ou de serviço. Ou a pessoa está se vendendo. Sim. Então só tem essas 3 opções. No caso são 2, né? Ou você está vendendo um produto, ou você está vendendo um serviço. E isso eu fui descobrindo assim, com o tempo, né? A minha história é o seguinte, eu nasci numa cidade do interior, né? Cascavel, uma cidade do interior do Paraná, uma cidade maravilhosa. E ali o que eu fui aprendendo? Aprendendo que relacionamento. Eu sempre gostei de ser aquela pessoa comunicativa na escola, tal. E isso tudo eu fui vendo que me ajudou muito nos processos durante a minha jornada como ser humano. Mas no meu caso, eu incorporo uma coisa, Elias, que eu tenho orgulho de ser vendedor. Porque as pessoas às vezes falam assim, o que você é? Não, eu posso ser um médico, eu posso ser tudo, mas em tudo, o médico ele é vendedor de serviço. O apresentador é vendedor de entretenimento, de mensagem. Todo mundo é vendedor. Até o apresentador precisa fazer um merchan lá também, tem vender. Tem que fazer, cara. A gente tem que vender. Então, eu estou tendo a oportunidade de estar aqui e o meu objetivo aqui é abrir a caixa de ferramenta e despertar o vendedor que existe dentro das pessoas. Porque a partir do momento que ela desperta o vendedor que há dentro delas, meu irmão, eu te falo assim, ela muda a vida dela. Em qualquer área que ela tiver. Qualquer área. Eu te falo assim, qualquer área, é qualquer área mesmo, né? E eu falo isso por experiência própria, tá? Eu comecei como vendedor de serviço, office boy. Ou seja, ali o que eu aprendi? Que eu teria que fazer a diferença. Eu nunca me considerei, Elias, melhor que ninguém. Mas eu sempre procurei uma forma de me destacar. Por exemplo, o office boy, ele trabalhava de tênis e boné. Eu fui trabalhar de terno. Você consegue imaginar por quê? Porque na época eu ia na igreja com meus pais. Eu imaginei assim, meu primeiro serviço, eu tenho que ir bem arrumado. Para mim era uma vitória. Eu fui ver que isso fez total diferença. E ali eu comecei a traçar... Você era o único da empresa? Era o único... Tanto que no começo tiravam sarro de mim, né? Mas mal eu sabia que ali eu estava me vendendo. E ali eu vi a primeira vez uma palavra chamada... sonho na época, mas hoje eu aprendi que é metas, né? Porque tudo na vida é metas, né? Ali, quando a gente, ali, sem entender, os office boys, eles levavam um documento, iam no cartório, iam no banco, faziam entrega, pegavam assinatura. E ali, nossa sala era mais ou menos uns 15 office boys. Contínuos, né? Hoje, não sei como eles chamam hoje de contínuo, mas office boy. E daí, cada um tinha uma missão durante o dia. Um ia entregar isso, outro tal. E daí ali eu vi falar que precisava pegar a assinatura do governador na época. E ali eu tracei, na minha primeira época, eu tracei uma coisa que ia fazer total diferença até hoje. Eu falei, cara, eu vou conhecer o governador. Mas daí o primeiro ser humano já pensa assim, peraí, um office boy conhecer o governador? É impossível. Cara, eu fui, assim, convicto que eu ia nessa missão. Aí eu vou para a diretoria, por eu estar bem arrumado, o diretor, quando passa, ele fala, manda mais. Eu pedi 3 office boy, né? Um era para ir no banco, outro no cartório, e no caso eu era, na minha cabeça, para pegar a assinatura. Aí eu falei, cara, eu vou ser esse cara aí. Aí o diretor passou, viu, manda o mais arrumadinho lá pegar a assinatura do governador. Ou seja, a maneira como eu estava vestido fez total diferença. Você se vendeu ali. Cara, eu me vendi ali. Então ali foi a minha primeira experiência de venda. Qual foi? Eu mesmo. Então, com o passar do tempo, eu fui entendendo essas métricas. Aqui, se a gente for usar esse termo, bem direto para a pessoa que está em casa, mas ela entende, mas peraí, eu vendo tal produto, mas será que como é que você está indo trabalhar? Né? Cara, fez total diferença. Porque eu me vendi. E daí veio a segunda venda, vamos dizer. Mais uma vez eu falo assim, tudo tem Deus, né? Mais uma vez, a igreja fez com que eu fosse de terno. Me destaquei, fui bem, cresci. Daí um dia eu estava na igreja, meu pai fala, filho, tem uma oportunidade lá, o irmão lá da igreja, para trabalhar numa corretora de cereais. Imagine. Cara, eu imaginei uma fazenda. Uma coisa que o vendedor, e toda vez que eu falo assim, eu imaginei, eu fecho o olho, porque eu vivo muito isso. Até hoje na minha vida. O vendedor, isso é uma coisa, a gente vê coisas,
aonde ninguém vê. A gente vê oportunidade, a gente vê sonhos. O vendedor, ele vive disso. Então, quando falou assim numa corretora de cereais, eu me lembro até hoje, eu fechei o olho, imaginei a fazenda, imaginei grãos, sabe? Umas coisas que na minha época, eu tinha 17 para 18 anos, era muito grande, né? Mas eu já imaginei ali. Eu fui lá, resumindo, mais uma vez me vendi na entrevista do emprego, né? Eu fui ali, a maneira como eu fui para minha primeira entrevista, eu me vendi. Eu fui bem arrumado e fui determinado. Quando a diretora da empresa falou, você que veio para a entrevista? Eu falei assim, não. Ela olhou para mim e falou assim, eu vim para o meu primeiro dia de trabalho. E ali foi meu primeiro dia de trabalho. Né? Caraca, você já não, plantou determinado. A Quando o vendedor, ele é assim. E sabe, uma coisa que aconteceu 1 hora antes fez total diferença na minha vida. E até hoje, quando eu falo, eu fecho meu olho e falo assim, quando eu vi os corretores ali falando uma palavra, tá fechado o negócio. Passa o contrato. Não, é meu. Não, pode deixar, eu mando o contrato. Tá fechado. Cara, aquilo foi entrando dentro da minha veia. Cara, e eu falei assim, eu quero ser isso aí. Porque eu vi o vendedor, um super-herói. Eu vi o cara da vida real, que ele poderia fazer o que ele queria. Porque quando ele falava aquela palavra, tá fechado o negócio, parecia que era um poder dentro dele. Ele desligava o telefone e passava, ó, pode fazer o contrato. Eu vi o cara, falei, cara, eu quero ser isso. Aí eu tracei minha segunda meta. Né? A primeira eu já tinha alcançado, a segunda eu já tinha alcançado, e eu falei, não, quero ser vendedor. Ali eu tracei a minha meta de ser vendedor. E ali eu comecei a aprender algumas coisas que fazem total diferença. Isso você viu nessa corretora de... Nessa corretora de cereais. Você entrou lá como o quê? Eu entrei lá como office boy. Eu fazia as coisas como office boy. Daí uma coisa que eu vi, e as pessoas elas pensam, isso não é importante. A gente saber o ambiente que a gente trabalha. A gente tá atento a tudo. Né? Tá atento, perguntar, mostrar interesse. E ali eu descobri uma coisa. Venda é servir. Porque daí o que aconteceu? O que na minha cabeça eu pensei? Para mim ser o corretor, eu tenho que estar próximo da mesa, porque era uma mesa grande, cheia de telefone e corretores. Como é que eu vou fazer para estar próximo? Eu vou aprender tudo o que eles precisam e vou servir eles. Você queria se aproximar dos vendedores. Aproximar. O que eu fiz? Eu comecei a prestar atenção. Por exemplo, o Elias gostava da água. Eu chegava lá, buscava água e trazia para ele. O outro gostava de tônica. Eu chegava lá, às vezes comprava a tônica e levava para ele. Ou seja, quando eu via, eu criei um ambiente que as pessoas me queriam próximo. E na época, Elias, não é da sua época que você é mais novo, mas muitas pessoas vão se identificar. O telefone das 8 às 9 era 80% mais caro. Mais barato na época. Depois desse horário ficava muito caro as ligações. Depois das 9 da manhã? Depois das 9 da manhã era muito caro. Não é que nem hoje. Você quer falar com o teu cliente, ligação ilimitada, você faz até FaceTime. Antes não era assim. Antes você tinha os horários que o custo era mais barato. E muitas pessoas vão se identificar isso, vão saber o que eu estou falando. Hoje o jovem nem sabe o que é isso, porque hoje você faz ligação ilimitada, né? Você pode falar com o cliente a hora que você quiser. E daí o que eu percebi? Que se a gente ligasse menos, se a gente aproveitasse aquele tempo para reter o cliente ali, eu conseguiria economizar, porque a minha patroa era muito mão de vaca, eu ia economizar para ela, eu ia ficar próximo deles e mais próximo do meu sonho de se tornar vendedor. Aí o que eu fiz? As pessoas ligavam, eu atendia o telefone e falou, só um pouquinho, o Elias está desligando o telefone. E daí você estava lá no telefone. Como é que tá? Daí eu tentava descobrir o que a outra pessoa gostava. Aí eu falei, como é que tá? Como é o nome da pessoa? Valmor, que legal, Valmor. Tá. E eu ia ganhando tempo. A pessoa não desligava, a gente não ia ter o custo da ligação. E ficava segurando. E ele não então comprava. Era quando o cliente ligava de volta. Quando eu ligava de volta. Às vezes o vendedor estava ocupado. Geralmente estava ocupado, fechando um negócio. Aí o que eu fazia? Eu ficava só um pouquinho, ele tá acabando a ligação, eu olhava para ele. Tipo, você aí no telefone. Eu olhava pra ele. Não, só um pouquinho. Como é que tá as coisas aí? Tá chovendo aí? Daí, não, tá chovendo e tal. E ia ganhando tempo. Daí descobria que time o cara torcia.
Ou daí eu sabia, né? Ele torcia pro Internacional. Vou dar um exemplo desse cliente. Você que virou palmeirense agora, né? Eu sou, a minha família toda hoje, né? E daí, por exemplo, esse meu cliente aí, o Valmor, ele é um cara que ele era colorado. Daí eu perguntava, daí, nosso time ganhou hoje. Você ganhava tempo. Só um pouquinho ele desligou, daí passava a ligação. E daí o que aconteceu? Eu senti que os corretores queriam ter o próximo. Aí eu fui a minha primeira promoção. Eu fui chamado para ajudante de mesa. Mas eu sabia passar o fax, eu sabia fazer tudo, atender, tal. Então, se você quer vender qualquer coisa, serviço ou produto, a maior dica que eu dou é servir as pessoas. Serve as pessoas. Literalmente serve, descobre o que gostam, serve, fique junto, se torne necessário no local. E foi isso que aconteceu. Ou seja, minha meta era ser vendedor. Eu já comecei ajudante de mesa. E daí ali para minha primeira venda foi... Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do VerdadeCast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever